e à irmã Selma que nesta tarde nos ajudassem. Podem sentar os irmãos. Deus abençoe, boa tarde. You may be seated. You already know Portuguese sufficient. Amém. Porque eu queria que eles partilhassem, queria pedir que partilhassem connosco o testemunho da sua visita. Amém. E aquilo que possa parecer uma visita normal, de cortesia, tem sido transformada em algo de sobrenatural. Ou seja, esta visita tem a intervenção de Deus. E eu queria que os irmãos partilhassem connosco, a irmã Selma, que é a esposa do irmão Cristian. A irmã Selma pode traduzir, que ela sabe perfeitamente o português, e eles vêm de França, eles moram em França, mas junto à fronteira com a Suíça, de maneira que a igreja onde eles congregam é em Geneve. Já tinha falado com os irmãos pedindo que quando regressarem na próxima quarta-feira, quando estiverem na igreja, que transmitam as nossas saudações e o quanto ficamos alegres por tê-los aqui e ter conhecido também essa parte da noiva de Jesus Cristo. Mas a visita deles tem sido transformada em algo especial. A forma como eles vieram, a razão que os trouxe, a oração que os acompanhou, porque a igreja ficou a orar, e a forma como eles encontraram este lugar. E eu queria pedir que o irmão desse o testemunho até de como recebeu a mensagem, há quantos anos está na mensagem, a experiência que ele tem de fé, e que a irmã, aliás, podiam virar para a Assembleia, ficar à vontade. Eu queria pedir o seguinte: nós vamos, a irmã, diga para o irmão, por favor, que nós estamos a gravar o serviço. Se não virem inconveniente, nós vamos gravar o vosso testemunho. Amém. Não tem problema. Pode perguntar ao irmão, por favor. Il a dit que s'il n'a pas d'inconvénient qu'il enregistre le témoignage. Pas de problema. Ok. Então, Deus abençoe. Amém. Fique à vontade. Alors, tu peux commencer. Le frère a bien résumé notre situation, pourquoi on est venu ici. C'est parce que on a une petite retraite et donc on désirait dans notre cœur de vivre dans un endroit moins cher que où nous habitons. Et notre pasteur, oui, il faut que tu traduises. O irmão bem resumiu a nossa vinda aqui. Que nós temos uma aposentadoria pequena e gostaríamos de viver numa cidade menos cara do que na França, né? Então, agora lá tu continua. Donc notre pasteur était d'accord avec notre désir, mais bon, il nous disait toujours, nous a toujours exhorté à trouver une église avant toute chose, pour avoir la nourriture spirituelle, bien entendu, pour ne pas s'écarter du Seigneur, parce que beaucoup sont écartés du Seigneur comme cela. Donc on a remis ça devant le Seigneur, et lui-même a prié pour nous, et nous sommes à 50 mètres de l'hôtel, nous habitons à 50 mètres d'ici, et nous n'avions aucune adresse, et je passais pour aller au petit magasin Mercado. Oui. Mercado. Market. Traduit. Oui. Ele disse que nós viemos aqui sem nenhum endereço, mas o nosso pastor ficou em oração, porque ele também se preocupa com a nossa situação, né? Porque nós já temos uma idade e ficar trabalhando o tempo todo não podemos mais. Então ele ficou em oração para que nós pudéssemos encontrar a igreja aqui no Porto, porque não tínhamos endereço, não tínhamos nada. E nós estamos no hotel aqui, Bela Star, a 50 metros. E no sábado ele foi no mercado, Market, ali, passou na porta e viu as literaturas, as brochuras. Então ele disse: eu encontrei a igreja.
E Deus mostrou para ele a igreja aqui, porque lá na Suíça a igreja ficou em oração para que nós pudéssemos encontrar vocês. Amém. Nós agradecemos à igreja, o pastor, pelo acolho que nos deu. On demande la prière parce que c'est pas une petite affaire de changer de pays comme ça. Nós pedimos as vossas orações, porque não é uma coisa pequena mudar de país assim. Então tem documentos a fazer, tem tudo isso, e nós pedimos as vossas orações. Se Deus nos viu aqui, porque nós não tínhamos certeza de vir, porque não tinha igreja, não é? E então o nosso pastor ficou preocupado, que ele disse, como vai ficar sem igreja? Então, como eles oraram e Deus mostrou a igreja, então é a vontade de Deus que a gente venha morar aqui. Então, que os irmãos fiquem em oração por nós. Amém? Amém. Amém. Il veut que tu dises comment tu es venu au message. Ouh là là. Bonsoir. Je suis venu, j'avais 20 ans quand j'ai connu le Seigneur. Quando ele conheceu o Senhor, ele tinha 20 anos. C'était dans beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés. Dentro de muita dificuldade. Voilà. Je ne vais pas tout raconter. Oui. Mais avec le pasteur Fernand Fay, que je pense. O primeiro pastor foi Fernand Fay, que hoje está no Canadá, que através do seu ministério que ele veio. Peut-être que la sœur de Paris connaît. La sœur Fernand Fay qui fait des traductions en français. Et il habitait à Annecy à l'époque, et je suis venu au Seigneur par son ministère, on va dire, mais c'est la grâce de Dieu. Oui, no seu ministério pela graça de Deus. C'est par la grâce de Dieu, et je n'ai jamais regretté ce choix. Ele jamais, ele jamais se regretou, como diz regretou? Se arrependeu, sim, ele jamais se arrependeu de ter vindo a mensagem, de ter vindo ser pastoreado. Hoje ele vai fazer no mês de setembro 62 anos. Então faz muito tempo já. Je remercie le Seigneur Jésus de tout mon cœur encore aujourd'hui, et je suis content de prendre la Sainte Seine avec mes frères et mes sœurs. Ele agradece o Senhor por todos esses anos e também contente de estar aqui, agradece a Deus por essa oportunidade de tomar a Santa Ceia com os irmãos. Obrigada, Jesus. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, irmão. E obrigado a Deus. Amém. Obrigado a Deus porque eu quando tive agradecer a Deus porque realmente nos momentos de companheirismo que Deus nos permitiu ter com este casal, eu tomei conhecimento desta experiência. Nós estávamos aqui na semana passada na igreja, eu e a minha esposa, e eles passaram e conversaram connosco, e no princípio eu julguei que fosse uma conversa casual, como muitas vezes temos na porta da igreja, mas não, eu soube que eles vinham em busca da igreja e eles vinham para ouvir a palavra. Eles estiveram connosco pela primeira vez, que me lembram, na semana passada. E nós tivemos a oportunidade ontem de passar um pouco de tempo juntos e conversámos melhor, aprofundamos melhor o nosso contacto, e eu fiquei a saber desta experiência. E eu pedi para eles a trazerem à igreja. E eu pedi para eles a trazerem à igreja por duas razões essenciais. Primeiro, porque é dever de qualquer cristão, especialmente um cristão que está hoje na luz da hora, nós temos que ter a noção do preço que custou nós chegarmos aqui e termos uma igreja e estarmos na mensagem da hora.
Lembrem-se que Jesus foi a mensagem da hora, mas poucos o receberam como tal. E quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo-te agora, não é? Jesus assumiu um compromisso naquela hora, consigo, conosco. Jesus disse, eu também te digo que a partir deste momento a minha igreja estará edificada nessa fé. Eu falo assim, nós podemos falar assim, porque o profeta disse que a pedra foi a revelação do Senhor Jesus Cristo e da sua igreja noiva. Essa foi a pedra. E Jesus disse, a partir de agora estará a ser edificada uma igreja noiva que eu vou resgatar com o meu sangue, na base dessa revelação. Nem carne, nem sangue, mas nessa revelação. Na revelação que o meu Pai vos der. Portanto, nós estamos edificados nessa revelação. E eu soube pelos irmãos que eles vinham com esse cuidado. O pastor, a igreja ficou em oração por esse cuidado. Nós temos o dever de ter esse cuidado. Jesus disse, tudo quanto fizerdes, fazei em meu nome. Tudo quanto pedirdes, pedi em meu nome. E portanto eles vieram com já alguma idade. Eu não vou dizer que eles já têm muita idade, porque eles são da minha idade e eu não vou dizer isso, desculpem lá, desculpem lá, não digo isso, mas assim, nessa idade, não é? Eles pretendem mudar de vida. Qualquer um de nós pode estar nessa condição, mas essa mudança de vida, e é isso que eu quero realçar, está a ser feito, vai ser feito debaixo da orientação do Espírito Santo. A igreja ficou em oração para que a possibilidade da mudança tivesse por base continuar a congregar na luz da hora. Lembrem-se, Pedro disse, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Lembrem-se, Pedro não perguntou para onde iremos nós? Para a igreja da rua tal, para a igreja tal, para a igreja A, B, C ou D, não. Ele não disse para onde não falta. Mas Pedro perguntou a Jesus, Senhor, para quem iremos nós? Porque só tu tens palavra de vida eterna. Portanto, eu disse, eu tenho que partilhar, porque foi uma experiência que eu tive e a minha esposa teve, os que estávamos ali, tendo aquele convívio. Mas eu tenho que partilhar isto com a igreja. Eu tenho que partilhar isto com o resto dos crentes, porque é um testemunho, e o testemunho edifica a fé. Não é? Quando Paulo disse, orai uns pelos outros, confessai as vossas culpas uns aos outros, tinha aí uma doutrina perigosa, especialmente para nós portugueses, não é? Que fomos ensinados a confessar a um homem. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, não é? Nos conhecendo, Ele enviou um profeta maior para desvelar mistérios. Apocalipse 10:7 sendo cumprido. Certo? E esse profeta maior disse isto do confessai uns aos outros. Cuidado, testificai. Dai testemunho uns aos outros. Edificai a fé uns dos outros na base das vossas experiências sobrenaturais. Sobrenaturais, não é?
Sobrenaturais. Nós podemos conversar uns com os outros, irmã, como é que estão os seus filhos, como é que está o seu marido, como é que está a sua esposa, como é que está a sua vida sentimental, financeira. Mas na base de tudo isso deve estar a experiência espiritual. E a experiência espiritual não é mais do que aquilo que Deus faz em nós no dia a dia. Nas mais pequenas coisas. Isso é o sobrenatural em ação. E, portanto, eles vieram procurar, não é? Como se reinstalarem num outro país, com outras condições. Isso é violento para qualquer um. Repare, nós somos do tempo da guerra colonial e sabíamos que havia jovens que fugiam, imigravam, não é? Mas eles não iam por prazer, eles iam em busca de uma outra condição, eles iam fugir da guerra. Portanto, não é fácil desinstalar de um lado e instalar no outro, mas na base houve um cuidado, e eu queria realçar isso, mas tem que ter condições para continuar a congregar na luz da hora. Então isso ficou na mão de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. E nós então damos conta, e eu queria agora falar para o meu rebanho, e para aqueles que nos acompanham pela internet, não é? Porque é importante isto. É mais importante este testemunho do que eu chegar aí fora com uma bandeira e dizer eu sou da mensagem. Vale o que vale. Vale o que vale. Mas Jesus disse a Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E portanto este testemunho vem nos mostrar que aquilo que Deus viu, não é? Nos santos do passado, aquilo que Deus vê nos santos de hoje, é exatamente aquilo que Deus tem visto em nós. Repara, o profeta disse, você não tem que ter medo de dizer que é cristão. Dá conta? Agora, isto poderá parecer um grande privilégio. Então, nós somos... Não, repare, isto é uma tremenda de uma responsabilidade. Deus está a dizer que Deus está a cuidar de si. Deus está a dizer que derramou o seu sangue. O profeta disse que no Calvário escorreu o sangue de Deus. O profeta diz que no Calvário escorreu o sangue de Deus. E Deus está a dizer que eu derramei o meu sangue por ti. Alô, jovens, né? Por vós. Deus vos tem olhado desde o alto e tem colocado em nós um sinal, o profeta chamou um sinal, que tem que ser exposto até ao rapto. E esse sinal será o que Deus reconhecerá. Não, Deus vai me reconhecer porque eu sou dizimista. Não, o inferno vai estar cheio de dizimistas. Deus vai me reconhecer porque eu falo em línguas. Não, o profeta viu feiticeiros falar em línguas. Interpretar e beber sangue de crânio humano. Demónios. Estão no inferno. Deus vai identificar os que são seus por esse sinal. Pelo sinal de Deus, Ele mesmo. Repare, Ele mandou a Moisés pegar no hisopo, pegar no sangue do cordeiro e aspergir na porta. Mas o profeta veio dizer, hoje essa porta é o seu coração e esse hisopo tem que salpicar a água do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Esse é o sinal.
Isso é que faz a diferença. E eu queria relevar isso aqui. Não por meu mérito, nem por seu, já sabemos. Não depende de quem quer, nem de quem corre. É Deus que se compadece. Mas Ele tem se compadecido de nós. E Ele provou nesta visita. Repare, nunca tivemos uma visita assim, tão claramente, né, com uma identificação tão clara. Os irmãos vieram sem nenhum contacto. Como eu vos disse, no primeiro contacto aí na porta, eu julguei que seria um casal transeunte normal que passou. Minha esposa estava tratando da entrada, varrendo, limpando e tal, e eu ouvi a conversa e fui ter junto, né? Portanto, sem nenhuma identificação, o pastor deles não me contactou, eu não sabia onde era a igreja deles. A irmã mandou-me no dia anterior, no sábado à noite, um e-mail que eu não recebi. No dia seguinte, no domingo, mandou-me 2. Depois da visita, eu recebi. Não sabia disso, pai, não, irmão. Não sabia, mas foi assim. Eu ainda não recebi aquele primeiro e-mail que me mandou no sábado à noite. Mas dos outros 2 de domingo eu recebi. Portanto, a visita foi completamente sem anunciação, sem preparação. E depois nós ficamos a saber que eles vinham à espera que Deus identificasse uma igreja para eles congregarem na mensagem, e Deus os enviou aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Repare, eu me sinto privilegiado neste momento. Porquê? Porque, repare, o casal passou e nenhum deles viu o nosso placar, nenhum deles viu. Eles passaram aqui e não viram da primeira vez. Da segunda vez, quando o irmão Cristian vem comprar água, ele passa lá, repare, e ele leva a sua esposa. Repare, isto não é acaso. O profeta diz: Deus não tem acasos. Não é? A cabeça da igreja é Cristo. Amém. Ele leva a mensagem: eu encontrei a igreja. Ela disse: não acredito. Ele disse: vem e vê. Agora reparem, sabem o que é que me faz lembrar? Marta e Jesus. Eu vou explicar, calma. Mas quando Marta chegou junto de Jesus e disse: Senhor, tem 4 dias que... Jesus lhe disse: Marta, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Ela disse: Senhor, eu creio. E o milagre aconteceu. Portanto, repare, até nisso Deus foi zeloso, não é? E pegou no irmão e lhe disse: olha, vem e vê, eu encontrei a igreja. E a igreja está aqui. Eu disse: irmão, por favor, partilhe essa sua experiência, essa vossa experiência, partilhe connosco. Porque realmente é importante para nós. É importante para nós ver o que é que Deus pensa a nosso respeito. Não, claro que eu estou orgulhoso, no bom sentido. Claro que eu estou contente, vocês não estão. Porque, repare, igrejas não faltam. Onde congregar não falta. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Mas nós precisamos de ter a certeza que Cristo está aqui. Porque naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu aconteci, em teu nome eu operei. E Ele dirá: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Mas Jesus conhece-nos agora. Ele quis enviar essa mensagem para nós, neste final de semana. Repare, a ceia na igreja dos irmãos foi no domingo passado. Eles não tinham ceia, mas Deus proveu uma ceia para eles. Vê como Deus... Eu vi como na semana passada o irmão, ele não se manifestou muito, mas eu detetei o sinal. Disse: no próximo domingo teremos a ceia. E ele disse: a ceia, porque eles tinham perdido a ceia lá na igreja deles. Tudo bem, também não é por isso que deixam de ir no rapto, se perder uma ceia. Deus sabe porque não estiveram lá. Eles não estiveram lá porque eles estavam ao serviço de Deus aqui, para nos trazer uma mensagem. Amém?
para nos trazer uma mensagem. E, portanto, eu tinha que glorificar a Deus nesse aspecto, reconhecendo a mão de Deus, né? Eu não vou fazer uma estátua para o irmão, para a irmã, não é disso que se trata. É Deus trazendo à evidência o nosso trabalho aqui, a nossa presença aqui, a nossa oração aqui. É muito agradável nós chegarmos num domingo, trazemos um pedido de oração, oramos, no domingo seguinte ouvimos o testemunho. Deus fez, aconteceu, isso é muito bom. Fizeram isso com Jesus Cristo e a seguir escolheram Barrabás. A seguir escolheram Barrabás. Isso é muito bom, milagres, maravilhas. Sim, mas isto é mais profundo. Eu vos digo como pastor, isto é mais profundo, é uma maior evidência da presença de Deus nas nossas vidas, porque é disso que se trata, da presença de Deus nas nossas vidas, e eu queria que reconhecêssemos isso. Os irmãos vão continuar a preparação da sua mudança, não sei se vão mudar, não sei se virão para aqui, não sei se o rapto não acontecerá, entretanto, mas se não voltarmos a congregar aqui, continuaremos a congregar lá. Uma coisa é certa, foi uma visita proveitosa e vamos continuar a orar para Deus abençoar esse casal, né? Para que o Espírito Santo continue a liderar as vidas. Amém? Prometemos continuar a fazê-lo. Ficarão nos nossos corações em oração para que o Senhor continue a gerir, a dirigir as suas vidas. E Deus tem o melhor para nós. Amém. Do Senhor nos vem o socorro nos dias da aflição. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos tomar as nossas Bíblias e vamos abrir em Atos capítulo 24. E vamos falar desses tais do caminho. Atos 24, vamos ler do versículo 14 ao 16, em nome de Jesus Cristo. Ok, obrigado. Atos 24, do 14 ao 16, temos a escritura na parede também, se quiser ler. Diz assim: mas confesso-te que conforme àquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, é nosso privilégio nesta tarde estar aqui. Estamos gratos, Senhor, por nos permitir estar aqui. Pedimos em primeiro lugar, Senhor, que nos confortes com a Tua presença, e nós queremos que Tu és presente nesta hora, pois estamos reunidos na base da fé, de uma fé assente na Tua palavra, quando Tu prometeste que onde 2 ou 3 se reunissem em Teu nome, Tu estarias com eles. Abençoa-nos nesta tarde, Senhor, limpa os nossos corações. Senhor, queremos tomar a ceia nesta manhã, a comunhão nesta tarde, mas queremos fazê-lo, Senhor, como diz a Escritura, honrando a ceia, honrando o momento, e queremos fazê-lo, Senhor, estando limpos e puros. Por isso pedimos, Pai, perdão, se em algum momento transgredimos contra Ti. Senhor, ajuda-nos a que isso nunca mais aconteça.
Senhor, livra-nos de todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas, Senhor, santifica-nos agora. Porque está escrito que todo aquele que comer e beber indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Senhor, tem misericórdia de nós e purifica-nos agora, Senhor, para podermos dignamente vir à mesa, tomar a ceia, lavar os pés aos santos e glorificar o Teu nome neste memorial santo que representa, Pai, aquilo que Tu fizeste e prometeste por nós e para nós, e, Senhor, cujo preço foi a Tua própria vida. Mas, Senhor, para que se cumprisse a palavra do profeta, Tu te apresentaste como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Por isso, Senhor, libertos de todo o pecado, Senhor, purifica-nos agora e ajuda-nos e abençoa-nos, Pai, para participarmos deste memorial, para que tudo seja de acordo com a Tua vontade, com o Teu plano e a Tua graça seja manifesta nos nossos corações, porque, Senhor, estamos gratos por tudo quanto Tu tens feito, estás a fazer e tens prometido fazer por nós. Amém. Senhor, para que o nosso entendimento se aperfeiçoe, Pai, nós pedimos, Senhor, que Tu tomes estes poucos versículos e estes ligeiros apontamentos, Senhor, que nada representarão, não ajudarão ninguém, nem a mim mesmo que os escrevi, se o Teu Espírito Santo não os tomar, Senhor, e não os colocar em revelação e poder em cada coração. A Tua palavra é uma espada de 2 gumes que penetra até às juntas e medulas, discerne os pensamentos do homem. Senhor, então Tu sabes tudo a nosso respeito. Ajuda-nos agora, abre o nosso entendimento. Abençoa-nos, Senhor, pela Tua palavra. E, Senhor, que esta mensagem seja a Tua mensagem, porque eu não tenho nenhuma para dar, Senhor. Mesmo aquilo que eu falei até agora não foi mais, Pai, do que o meu próprio testemunho acerca do que eu vi Tu fazeres nestes últimos dias. E eu seria, Senhor, indigno, eu seria ingrato, se tendo reconhecido a Tua presença e a Tua bondade e a Tua misericórdia, não realçasse isso, não testificasse disso. Porque para mim, Senhor, continua importante aquele versículo que Tu disseste, Pai, onde Tu disseste que se nós Te confessarmos perante os homens, Tu nos confessarás lá no céu. Por isso, Pai, toma-nos em Tuas mãos e abençoa-nos. E toma o serviço, Senhor, em Tuas mãos, toma todo o controle, tudo subordinamos a Ti, Pai. Obrigado por cada um, obrigado, Pai, pela presença deste amável casal cristão. Senhor, toma-nos agora em Tuas mãos, Pai, sê conosco e enche os nossos corações, dá-nos a Tua paz, pois para a Tua honra e glória pedimos estas coisas e por tudo agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar uma vez mais. Estamos gratos ao Senhor por nos ter abençoado nesta tarde e nos ter permitido estar aqui. Eu tenho aí exatamente uma folha com os quotes da mensagem que eu irei falar nesta tarde para os irmãos que têm a predominância no francês. E esperamos esse tempo em que voltaremos todos a falar uma mesma língua. Amém? Mas até lá continuamos a fazer esforços por nos entendermos uns com os outros. Amém? Olhando o nosso texto, eu tinha aqui anotado o testemunho acerca da condição dessa criança. Eu creio que isso já foi falado aqui. Já. Pronto. Nós temos orado por um menininho com 2 anos e pouco de idade, que no Brasil luta contra a leucemia. E leucemia, sabem, é cancro no sangue. E
A mãe desse menino é amiga de uma sobrinha minha. Eles vivem no Brasil. A minha sobrinha está em Lisboa. E a minha sobrinha, conhecendo-nos, não é? Pediu auxílio. Pediu que orássemos por essa criança. E nós fizemos-lo na semana passada. E depois a mãe é cristã, eu vou dizer assim, embora não conheça, mas sei que frequenta uma igreja da denominação e tem testificado que está aos pés de Jesus em súplica por a vida desse filhinho. Ela enviou uma fotografia, eu peço desculpa de não a ter trazido, mas o menininho, apesar de estar cheio de fios colados no tórax, de lá dos aparelhos médicos, ele mantém um sorriso, ele mantém uma paz, ele mantém tranquilidade, parece que ele também está confiante na vitória. Mas durante a semana a mãe foi mandando algumas mensagens e das alterações que aconteceram, porque aconteceram. A nossa fé nunca é em vão, certo? Reparem, eu estou a dizer isto, a criancinha pode até partir para o Senhor, mas o que aconteceu é que nós oramos e Deus se manifestou e fez algo. Então ela estava com células febris de infecção altíssimas, né? E de um dia para o outro elas baixaram, imagine, de 100% para 25%. Isso foi as cancerígenas. Eu estou a falar das infecciosas. As infecciosas. As células cancerígenas, que estavam em 95%, baixaram para 80%. Ou seja, teve um irmão, um ministro da Índia, que me mandou uma mensagem e perguntou: olha, como está a condição de saúde desse menino que me pediste oração? Eu disse: olha, melhorou, mas ele continua a necessitar das nossas orações. Mas, entretanto, Deus já deu um sinal. E, portanto, nós precisamos de permanecer em oração por essa criança, para que o Senhor tenha misericórdia dele, da sua família, quem sabe da fé dessa mãe possa ser aperfeiçoada nesta experiência. Porque, repare, olhando o nosso texto, neste final de dia, encontramos mais uma vez homens de Deus, eu diria o povo de Deus, em constante movimento. Não é? Eu não sei se relembram a história, mas podem ler em casa. Não é? Ela fala do ministério de Paulo já no seu final. Não é? No seu final. Ele está a ser conduzido a apelar para Roma, para César, não é? Ou então os judeus tirar-lhe uma vida lá, mas Deus disse-lhe: calma, convém-me que fales de mim em Roma. Daqueles que vão contigo no barco, eu já te os dei. São o teu rebanho. Estavam ali para ser abençoados pela mensagem da hora. E Paulo levantou-se e disse: varões, vejo que estáis perturbados. Antes me tivesseis dado ouvidos, a mim, em vez do motorista do barco. Mas prontos. Deixe-me dizer que o Deus a quem eu sirvo enviou de noite um anjo, e o anjo me disse que nenhum se perderá, se mantiver no barco, debaixo da luz desta hora. Porque quando eles tentaram fugir do barco e lançar-se à água, Paulo disse: se eles forem, ele não disse eu estou morto, não, ele disse: nenhum de vós sobreviverá. E o centurião então disse: alto, tudo para dentro, tirou os botes, tirou toda a forma que eles tivessem para se lançar ao mar, porque a mensagem da hora naquele dia é: mantenham-se na tempestade, porque Deus tem um escape. Essa era a mensagem da hora naquele dia. Portanto, eram o povo de Deus
em constante movimento, em constante perturbação, em constante perseguição, mas o anjo do Senhor sempre presente. Acossados, perseguidos por todos os lados, como algo que o mundo se recusa a ter no meio. É por isso a perseguição. Lembrem-se, estamos num tempo em que o profeta disse, não é noite nem dia, né? Mas agora, faça uma experiência. Imagine, Deus queira que não, mas em sua casa há, por exemplo, muitas baratas, né? Imagine chegar lá e acender a luz no meio delas. Acha que elas vão ficar lá à sua espera? Acha que os filhos das trevas suportam a presença dos filhos da luz? Acossados, perseguidos, desamparados, mas nunca derrotados. Nunca mortos. Certo? Jesus disse, vós vivereis porque eu vivo. Vós sois a testemunha da ressurreição. Amém. Você diz, isso foi lá 2000 anos atrás. Não está na mensagem da hora. Porque a mensagem da hora diz que eu morri com Ele para que eu pudesse ressuscitar com Ele. Jesus anunciou estes tempos em João 16. Ele disse, expulsar-vos-ão das sinagogas, virá o tempo até que vos matarão em nome de Deus. Ah, pastor, mas isto está a acontecer aqui, ali ou acolá. E daí? A Escritura tem que se cumprir. Lucas capítulo 4, Jesus começa a apresentação do seu ministério. Ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me enviou para me ungir, para fazer isto, aquilo e aquilo outro. Há um caminho que eu tenho que percorrer. Hoje se cumpriu esta Escritura perante os vossos olhos. Eles viram? Eles ouviram? Têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, para que não compreendam. Entende? Ah, mas eu já compreendi, pastor. Pois essa é a diferença. Essa é a diferença entre estar perante a revelação de um facto e recebê-lo como tal ou rejeitá-lo. Repare, li ontem, salvo erro, Jesus no Getsemane. E ele disse assim, olha, vocês vêm com machados e porretes contra mim, mas ainda hoje de manhã eu ensinei na vossa sinagoga. Porquê é que esperasteis por este tempo? Porque aquela era a hora e aquele era o sítio onde estava mais escuro. Eles vinham com tochas. Os filhos da luz caminham na luz. Os filhos da luz amam a luz. Amém? Jesus diz, virá esse tempo. Em 2 Timóteo, a Bíblia diz, todos os que piamente se quiserem servir a Jesus Cristo, padecerão perseguições. Você diz, pastor, mas porquê é que Jesus disse isso? Porquê é que Ele nos preparou um caminho desse? Ora, irmã, compara o seu caminho com o caminho dele. Quer trocar? Ai, já vi ali uma carta. Não, claro que não. O profeta diz que nenhum homem aguentaria tamanho sofrimento, tamanha dor. Portanto, estava para além do homem. Até a dor foi divinamente suportada. Estava para além do homem. Da condição do homem. Porquê? Porque não era homem. Jesus não era homem. Era. Vocês leem a mensagem, leem muitas vezes esse diálogo. Ele era homem, ele era um profeta, ele chorou.
profeta disse sim. Quando ele chorou era homem. Agora quando ele disse Lázaro sai, ele não era homem. Senão vai lá você fazer. Era a voz de Deus. Era a voz da ressurreição. Ele era homem. Claro, ele estava num tabernáculo, Deus feito carne, nele habitava corporalmente toda a divindade, num tabernáculo igual ao seu, igual ao meu. Ele era o quê? Ele era o primogênito da criação. Ele era o primeiro corpo humano, tabernáculo humano que alguma vez foi feito. Deus o tinha preparado. Lá numa teofania, certo? Mas já na mente de Deus aquele era o corpo. Da mesma forma que Deus nos viu antes da fundação do mundo. Amém? Deus em controle sobre o seu povo. E Paulo diz, agora reparem, na King James Bible, Paulo diz, a nossa tradução diz, conforme aquele caminho que chamam seita, mas na Bíblia inglesa, no King James Bible, o que o profeta usava, ela diz heresia. Nesse caminho a que chamam heresia. Paulo diz que o caminho que seguia era chamado heresia. Heresia significa divergência de fé. Divergência. Está a ver? Hã? Ai, a gente vai a qualquer igreja. Ai, Deus é um, Deus é bom. Deus tanto está aqui como está ali. Não, rapaz, divergência desde o princípio. O profeta diz segregacionismo. Sim, o maior segregacionista é Deus. Segregação significa separação. E Deus não fez de si, de mim, de nós, nem sequer servos. Ele tem servos. Esse é Israel. Mas Jesus disse, vós sereis filhos e filhas. Filhos e filhas. O servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas vós sabeis, porque tudo quanto o Pai me tem revelado, eu vos tenho dito. Ah, mas Jesus não está aqui? Está. Ele passeia no meio das igrejas. Estamos a estudar as eras novamente. Ele passeia no meio das igrejas. Ele está aqui. Ele está a alimentar-nos hoje. Alimentar-nos. Lembram o serviço da semana passada? Alimentar-nos. Aqueles que saíram da Babilónia. Já não estão em Laodiceia. Mas estão na era da noiva. E a era da noiva trata com o noivo. Não trata com o estranho, com o vizinho, com o parente, com o aparentado, não. A noiva ouve o noivo. Amém? Portanto, heresia, divergência de fé ou doutrina religiosa, mas também blasfémia. E o profeta dá-lhe até o significado de loucura. Ou seja, o mundo olha aí hoje a noiva e diz, eles são loucos. Pá, Você diz, cuidado, porque Jesus disse que não se deveria dizer isso. Todo aquele que chamar louco será réu em juízo. Pois será réu em juízo. Deixe chegar o trono branco e a noiva e o noivo estarão lá. Certo? Mas repare, o profeta diz, chamam até loucura. Esse caminho no qual Paulo e os santos do passado, não é? E aqueles que esperam o aperfeiçoamento, e nós temos caminhado nestes últimos dias. Digam graças a Deus. Os homens tentam buscar honra uns dos outros e desonram a Deus quando agem assim. Sempre tentamos encontrar entre nós e fazer entre nós grandes pessoas. E não passamos de um pequeno povo. Grande há somente um no nosso meio. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é grande. Ele é grande. Isso foi o que ficou perpetuado nas Escrituras em Atos 2. Quando
Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele disse, esse Jesus a quem vós crucificastes, ele não morreu. Deus o fez Senhor e Cristo. Em nome desse é que este foi curado, lá na Porta Formosa. Amém? Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. O ungido, Deus o fez Senhor e ungido Cristo. Na fase presente do meu ministério, o profeta diz, quando vemos coisas feitas, não somos nós a fazê-las, mas é o Espírito Santo. Está a ver? Quando vemos coisas serem feitas, não somos nós quem fazemos, é o Espírito Santo. Amém? Jesus disse, não sou eu quem faz as obras, mas meu Pai que está em mim. Né? Agora, veja, mensagem, o lugar de adoração escolhido por Deus. Parágrafo 148. Presta atenção. Agora, notou, a cada 3 anos, após uma grande reunião, o que é que acontece? Uma denominação. Isso tem 20 anos. E ele está a dizer isso, está a dizer esta mensagem que eu tenho trazido. Tem 20 anos. E nenhuma denominação. Querido Cordeiro a morrer, possa isso nunca fazer isso. Ou seja, esta mensagem nunca ser denominada. Se eu for por esta geração, possam as pessoas que creem nesta mensagem nunca permanecer por uma denominação. E eu pedi a vossa oração para a igreja de Glasgow. Lembram da igreja de Glasgow? Pastor, o meu amado Ronnie Borthwick, o Senhor chamou. A igreja tem passado por grandes problemas, por grandes dificuldades. Está em perigo a fé de almas. Eu peço a vossa oração. Possa esta mensagem nunca se denominar. E o profeta está a falar de quem? Do povo da igreja. Do povo da igreja. Permaneça na luz, deixe o homem. Porque o homem falha, o homem pode ser tirado, o homem pode, repare, temos assistido até a ministros da mensagem renunciar aos seus ministérios e partirem para a denominação. Mas o profeta diz, ó Deus, que eles permaneçam nesta mensagem. Você vai morrer no seu caminho, lembre-se disso. Na mesma hora em que mencionarem a denominação entre nós, não me importa quanto vocês sejam sinceros. Tomarem o homem para vosso líder, em vez do Espírito Santo, para confirmar a palavra. O profeta está a dizer, estão mortos nessa hora. Estão mortos nessa hora. Jesus Cristo na igreja hoje é o Espírito Santo. João 16 e 17 ele disse, até vos convém que eu vá. Se eu não for, o Espírito da verdade não virá. Eu vou e enviá-lo-ei. Por isso, o mundo não entendeu, mas nós entendemos o dito dele, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu virei para vós e estarei até em vós, até à consumação dos séculos, até ao final dos tempos, até ao dia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa é a hora em que vocês morrem. Não é a hora em que vão para o cemitério. Não é a hora em que a família chama o cangalheiro. Não, não é a hora em que o médico assina a certidão de óbito. Não, é na hora em que substituem o Espírito Santo pelo dito de um homem, pela autoridade de um homem. Amém? Está aí a mensagem da hora. É o Espírito Santo a falar.
A semente genuína, repara, a semente genuína não pode, porque não há mais nada depois da semente. Portanto, a semente cai à terra, morre e dá. A vida permanece nela. Ela dá mais semente. Agora, se ela é híbrida, acabou ali. Amém? É a mesma coisa que foi lá no princípio. É a noiva que caiu à terra para gerar o grão de trigo novamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vejam o quão importante se torna então este conceito trazido por Deus através do profeta da hora. O homem, em vez do Espírito Santo, desvirtua, muda completamente a natureza do caminho de Deus para nós de que Paulo falava. Amém? Na mesma mensagem, no parágrafo 278, o profeta de Deus continua. Agora, há um caminho. Não ficamos sem caminho, não é? Repare, o caminho do mundo não era o único caminho que nós conhecíamos. Amém? Há um caminho. Irmã, se calhar eu não copiei os dois. Não tenho o 278 também. Se calhar só copiei um versículo. Desculpa, irmão. Agora, há um caminho puro, santo, o único lugar de reunião em que Deus se pode encontrar consigo. Presta atenção, igreja, isto é importante. Não porque você diz, Deus, agora eu sou um bom metodista, eu sou um bom batista, eu sou um bom pentecostal. Não. Porque você está em Jesus, a palavra. A parte da palavra que está a ser manifestada hoje é a mensagem deste dia. Agora presta atenção, não de Lutero, de Wesley, pentecostal, mas você é Jesus. Se hoje vai para casa sendo Jesus. Pastor, se hoje fui, a ceia hoje soube-me bem, glória a Deus. Hoje vou farto, abastado. Exatamente, lembre-se dos de Emaús. Não ardia em nós o nosso coração quando ele se desvelou. O profeta de Deus está a dizer, mas hoje você é Jesus. A reflexão que tem de surgir nisto, se a palavra está em si e ele é a palavra, ele está em si, você é ele e ele é você é Jesus. A palavra revelada para o nosso dia. Está a ver está a ver o que é que Deus lhe quis dizer com a visita destes irmãos? Eles não vieram visitar-me ou assim, eu não mandei endereço, não os conhecia, você não os conhecia, eles não nos conheciam, e Deus disse, vai ali. Tem um mistério até na Bíblia, repare. Eles perguntaram a Jesus, onde queres que vamos fazer a ceia, preparar a ceia? Lembra-se? Onde quer que vamos preparar a Páscoa? E Jesus disse, olha, vais aí pelo caminho fora, vais encontrar um jumentinho, um homem com um cântaro e tal, vai atrás dele, quando entrares lá, vais encontrar um jumentinho, quando o dono da casa vier, diz-lhe só, onde queres que vamos preparar a Páscoa? Foi o que eles fizeram ali à porta. Preparais ali a Páscoa. Quem era aquela casa? Quem era aquele homem? Quem era o dono daquela casa? Nunca ouvimos falar nisso, pelo menos eu ainda não ouvi, não é? Dizer claramente, aquela era a casa. Repare, em determinado ponto Jesus entrou na casa de Simão o curtidor, entrou na casa de Simão o leproso, entrou em casa de Lázaro e Marta, entrou em casa deste, entrou em casa daquele, mas aqui nós não sabemos onde é que ele mandou preparar a Páscoa. Mas ele mandou preparar a Páscoa muito claramente. Ele disse, olha, ides a tal sítio, sem nenhuma dúvida, sem nenhum desvio, sem nenhuma, nada, ides a tal sítio e encontrareis este lugar e aquele, e este sinal e aquele. E quando o irmão passou ali, olhou e viu em inglês o Redentor Parente. E ele disse, alto, isto diz-me alguma coisa aqui. O Redentor Parente
não é? Estava em inglês e em português, e ele é francês. Nós vamos já falar do Danny Henry também, não é? Se continuares nesse caminho e tal, o Senhor tem uma porção do céu para ti. Tá? Em França vem um e diz, olha, isto é francês, eu sei, eu sou o representante das Nações Unidas, isto quer dizer assim, assim. Vem uma irmãzinha lá de Louisiana e diz, olha, uma irmãzinha de cor, perdão, e diz, olha, eu sei francês, isto é assim, assim. As duas juntas eram exatamente a mesma coisa. Deus não deixa dúvida. Amém. Deus não deixa dúvida. Sabe porquê? Porque não é carne nem sangue quem te revelou, mas é o Espírito Santo que fala no coração. Amém. Amém? Você é Jesus. Você não pode voltar a isso, à denominação. Isso é acrescentar fermento ao seu pão santo, em que o homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus na sua época. Alô, igreja! Na sua época. Não no Lutero, não no Wesley, não no Pentecostes, não nos calvinistas, nos arministas, não, mas na sua época. E a mensagem da sua época hoje é a mensagem de Deus para a noiva através de Apocalipse 10:7, Lucas 17:30, Malaquias 4:5-6, na manifestação do Filho de Deus através da manifestação do ministério do Espírito de Elias. Eis que o Elias virá primeiro, perguntaram eles, mas não é mistério que o Elias venha primeiro? Provavelmente as denominações hoje estão a falar a mesma coisa. Encontrarão uma explicação, ou então estarão à espera do tempo em que Malaquias 4:5-6 lhes será revelado. Que Deus tenha misericórdia desse povo. Porque naquele tempo da primeira vinda, Jesus disse, mas Elias já veio, não o conheceram e fizeram tudo o que quiseram dele. Isaías 55, 5, 6, 8 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Ou seja, o profeta está a chamar a nossa atenção acerca do seguinte, há um caminho de Deus, há um caminho que não é de Deus. O profeta de Deus veio dizer, só há dois caminhos, só há duas veredas, não é? Não veio dizer três. Não veio dizer há o caminho de Deus, de Cristo, do anticristo e do Branham. Não. O profeta continua a dizer, só há dois caminhos. Há a vida falsa e a vida verdadeira. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Portanto, há pelo menos dois caminhos. O profeta, o irmão Branham chama-lhe o patriarca Davi, disse, há caminhos que ao homem parecem direitos e conduzem à morte. Está a ver? Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Amém. Amém? Ele tudo fará. Há um caminho santo, liderado pelo Espírito Santo. Essa foi, é e será sempre a grande batalha que somos chamados a travar, pela fé que um dia foi dada aos santos. Mas caminho implica escolha, opção, decisão, aceitação. Eu posso escolher, optar, decidir, mas eu vou ter que aceitar também, não é? Eu tenho que aceitar a minha escolha. Ou eu posso escolher e depois mudo de ideias e não faço o que eu pensei.
Quantas vezes nós já pensamos fazer tanta coisa? E depois, quando decidimos fazer, nos arrependemos. Quando decidimos não fazer, muitas vezes dizemos, olha, se eu fazia. Certo? É verdade. Portanto, implica aceitação. O profeta Jeremias disse no capítulo 6:16, assim diz o Senhor, pondo-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. Agora está a ver? Pondo-vos no caminho e procurai pelas veredas antigas, perguntai, não é? Olhai os testemunhos, não é? Veja Hebreus 11, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé Abel, pela fé Caim. O profeta diz, Abel tinha uma fé, Caim tinha uma fé. Ambos foram pela fé, ambos eram religiosos, ambos eram espirituais, ambos levantaram um altar, ambos trouxeram o sacrifício. Dois caminhos. Há caminhos que ao homem, como Caim, parecem direitos e conduziram à morte. Mas Deus diz, pondo-vos na vereda e perguntai pelos caminhos antigos qual é o bom caminho e andai por ele. Mas porque há dois caminhos, eles dizem, alguns dizem, não andaremos por ele. Se andar no bom caminho, o profeta diz, encontrareis descanso para as vossas almas. Não diz para o corpo. Não diz para o corpo. Não diz descanso para o corpo. Esse, diz Paulo aos Hebreus, ainda nos está reservado um repouso. Mas ele diz, encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Veja, vamos analisar alguns caminhos. Repare, havia o mundo antediluviano, havia Noé e havia Enoque. Certo? E o profeta de Deus disse, mal Noé viu Enoque a subir, começou a fazer a arca, porque a tribulação vinha aí. Havia Sodoma, havia Ló e havia Abraão, que estava lá tomando comunhão com Elohim. Separado. Alô? Separado. Havia Golias, Israel e havia Davi. Quem é esse incircunciso? Imagine, 13 anos, imberbe, branquinho, sardento, tocador de flauta, guardador de ovelhas, cuja arma atômica que ele trazia e que ninguém conhecia. A mensagem da hora é uma arma atômica. E a arma atômica, o míssil balístico intercontinental, não é? As armas de destruição maciça que ele tinha era uma funda de andar assim à volta. Foi suficiente para derrubar, não é, o Golias do mundo daquela altura. Havia os romanos, havia os judeus e havia Paulo. Está a ver? São alguns exemplos. Nós vamos pela Bíblia fora e nós encontramos N exemplos. A Bíblia é um manancial, não tem fundo, né? Não tem princípio de dias, nem fim de vida, porque ela é Deus. Amém? Você diz, calma, calma. A palavra só veio com Jesus Cristo há 2000 anos atrás.
Não. A Bíblia diz que pela palavra foram formados os mundos. Foram feitas todas as coisas. Deus disse haja e houve. Portanto, a palavra existe desde a eternidade e a palavra nos levará à eternidade. Então diz o profeta, é geralmente numa hora como esta, quando o homem permanece fiel à palavra. Alô, igreja, motivemo-nos com isto, né? Que o Espírito Santo permita, porque a palavra é uma semente, Jesus disse, que o Espírito Santo alimenta essa semente e que ela caia nos nossos corações e ela encontre terra fértil. Agarre-se a isso, enraize-se lá. O profeta diz, é geralmente numa hora como esta, quando o homem permanece fiel à palavra, numa hora como esta, por exemplo, na que Paulo estava a viver, com a vida em risco, sem igreja, diz ele, Demas me desamparou, amando o presente século, traz o meu manto, só tenho um, neste momento não tenho nenhum, traz-me os pergaminhos, essencialmente, porque se eu tiver a palavra comigo, eu posso todas as coisas, em todas as coisas sou mais que vencedor. E o profeta diz, é neste momento, irmãos, nesta hora, quando um homem permanece fiel à palavra, e todos os homens o tenham abandonado, que Deus dá um passo em defesa daquela pessoa e coroa o seu ministério. Amém? Mensagem nas asas de uma pomba branca como a neve. O profeta de Deus diz, e dizia isto, e ele agora está a falar daquela mensagem que é nossa conhecida, onde o Espírito Santo vindica o caminho dele. Porque escolheste este caminho mais difícil. Não é? Repare, está a falar do profeta agora, do nosso profeta. Escolheste-o, está a ver? O Espírito Santo está a dizer, escolheste-o. O profeta escolheu o caminho. Você tem que escolher o seu. Está a ver? A tal decisão, a tal aceitação de que nós falamos. Escolheste-o pela tua própria decisão. Claro que sabemos isso. Moisés teve que tomar a sua decisão. Disse, este é o caminho correto e preciso, porque é o meu caminho. O meu com letra maiúscula. Deus está a dizer, ok, escolheste este. Este é o meu caminho. Tu escolheste o meu caminho. Repare, não foi o do Branham. Paulo não escolheu o caminho de Paulo, porque o caminho de Paulo, ele tinha passado pelo caminho de Damasco, chegaria a Damasco, continuava a assolar os santos e tudo iria em frente. Muitos mais Estevãos iriam cair, mas quando no caminho de Damasco ele foi parado e perguntou, quem és, Senhor? E o Espírito lhe disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele parou ali, com a vontade dele, e pegou na vontade de Jesus e seguiu a partir daí em frente com ela. Ele só passou de perseguidor a perseguido porque ele deixou o caminho dele e tomou o de Jesus Cristo. Certo? Então conhecemos também a história do nosso profeta na Igreja Batista onde ele cresceu. Com os diálogos com o Dr. Davis e por aí adiante. Com as denominações, os homens de negócios completo. Certo? Ou do Evangelho completo. Sempre uma luta. Mas ele sempre se firmando em quê? No caminho de Deus. Certo? Disse, este é o caminho correto e preciso porque é o meu caminho. E que decisão gloriosa que tomaste. Dizia, por causa disto, uma grande porção do céu espera-te. E isto em si é o que fará e acontecerá a vitória tremenda do amor divino. Versículo 24. Danny, se está a ouvir, ou você, irmão Ladu, um de vocês, hoje à noite vai ser a noite à moda antiga em que vamos orar pelos enfermos. Estou contente, veja, diz o profeta, estou contente por andar por este caminho reto, estreito, o caminho do Evangelho,
o caminho da palavra com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. Eu tinha aqui Isaías 35 para ler, mas podem ler em casa. É o capítulo que diz que há um caminho santo, o imundo não passará por ele, mas é para os crentes. Amém? Mas nós vamos avançar um pouquinho. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora o profeta está a dizer, até Paulo perante Agripa disse, no caminho que é chamado heresia, que significa loucura, é neste caminho que adoro o Deus de nossos pais. Esse grande erudito intelectual tinha chegado a esse ponto, no caminho que é chamado heresia. Porquê? Foi-lhe revelado. Aquela coluna de fogo suspensa sobre ele disse, eu sou Jesus, o grande Deus que estava no deserto lá com Moisés. Eu sou ele, e duro-te é recalcitrar contra os aguilhões. Então Paulo ali sabia que a sua vida estava em risco. Ele disse, no caminho que é chamado heresia, é assim que eu adoro o Deus de nossos pais. Foi chamado assim porque lhe foi revelado qual era a grande verdade de Cristo. E hoje as pessoas dizem, é uma denominação. É Jesus Cristo, o novo nascimento revelado em si, para que ele tenha a preeminência, para que ele possa expressar as suas palavras. Está a ver? Cristo precisa de si para manifestar a palavra dele, para dar cumprimento à palavra. Repare, naquele dia ele disse, depois de ler ele mesmo, ele disse, hoje se cumpriu esta escritura perante os vossos olhos. Hoje o profeta está a dizer, ele faz isso consigo. Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos olhos, porque o meu filho, a minha filha está aí, em minha representação, mostrando que sou eu. Mostrando que sou eu que estou a fazer isto. Amém? Ele pode fazer com que aconteça através do seu corpo enquanto ele opera. Amém? É exatamente a palavra de Deus manifestada. Digam graças a Deus. Hebreus 10 diz assim, tendo pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo novo e vivo caminho, pelo véu, isto é, pela sua carne, não é? Que foi rasgada, não é? Amém? O véu, você diz, não, o véu que foi rasgado foi aquele pano do templo, aquela cortina, nós ouvimos falar. Sim, esse foi o natural. Mas o espiritual foi rasgado lá no pátio do Sinédrio. No pátio da guarda de Pilatos, pelo caminho, lá na cruz, lá no Calvário, onde o rasgaram, o romperam, e então, sabe porquê é que isso foi feito? Porque eles eram uns assassinos, não, porque tinham que tirar a noiva do lado. Como Deus tirou Eva do primeiro Adão, lá no Calvário Deus tirou a segunda Eva do segundo Adão. E aí estamos nós. Amém? Aí estamos nós. Esse é o seu lugar. Esse é o meu lugar. Esse é o lugar da noiva ao redor do mundo. Ela teve que ser tirada do seu lado. Então eles não puderam quebrar-lhe as pernas como aos outros, para que se cumprisse as Escrituras. Nenhum dos seus ossos seria quebrado. Mas ele teve que com a lança lhe rasgar o lado, para que saísse água, sangue e vida. E desse vida a essa nova noiva. Digam graças a Deus. É por isso que estamos aqui com autoridade para vir a esta mesa, comer deste pão, beber deste vinho. Amém. Foi porque estávamos lá representados no Calvário. Porque todo aquele que comer e beber indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, porque é um assassino, é um malvado, deve ao merceeiro, deve aqui, deve acolá. Não é isso que diz a Escritura, irmão Tiago? Claro que não, porque não discerniu o corpo do Senhor.
Certo, irmão? O irmão já discerniu. Glória a Deus, irmão. Deus abençoe. Amém? Porque não discerniram o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Cheguemo-nos. Repare, noivo vive o caminho tendo um grande sumo sacerdote na casa de Deus. Está a ver? Ele está lá intercedendo pelos santos. Certo? Deus riquíssimo em misericórdia. O profeta dizia, e eu digo, todas as minhas orações, eu digo, Senhor, envolve-nos no manto das tuas misericórdias. E ele disse, como é possível pedirem o juízo de Deus? Diz ele, eu não quero o juízo de Deus. Eu não quero que Deus seja meu juiz. Eu quero que Ele tenha misericórdia de mim. Eu quero o seu amor, não o seu juízo. Eu quero o seu amor. Amém? Cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém. Aleluia. Diz o profeta de Deus, e nós vamos encerrar, os músicos podem vir, vamos cantar uma música de louvor a Deus. Enquanto preparamos as leituras da ceia, o profeta de Deus diz, nesta primeira parte das Escrituras, eu li, Ele a deu para mim. Eu era um jovem, simplesmente um rapaz, lá de pé, ombros eretos, tórax moldado, cabelos ondulados e pretos, e agora estou de pé de ombros inclinados, calvo, grisalho, um velho de 53 anos de idade, mas ele é mais doce à medida que os dias passam. Amém? E o desejo do meu coração é de me encontrar com a igreja pela qual Ele morreu. Amém? Vestida na retidão do seu próprio sangue, vestida na sua palavra, na retidão da sua palavra, pois a sua palavra nunca pode falhar. E portanto eu sei que se eu permanecer com a palavra e for fiel à palavra, e se a palavra habita em mim, eu estou nele. E naquele dia eu estarei contente porque permaneci ali. Amém? No dia do seu testemunho. No dia do seu testemunho. Amém? Não é, repare, as virgens nécias irão a correr buscar azeite para as suas lamparinas. O seu testemunho será tardio. Quando voltarem com o testemunho, o noivo já partiu. Amém? Mas será lá no momento do seu testemunho. O profeta, uma vez aquilo chocou o meu coração. Eu estava nos primórdios da mensagem. E eu li o profeta de Deus dizer, um dia cada um de nós vai ter que mostrar de que massa é feito. E eu disse, alto, virá esse dia. Só que não é um dia, irmão. É um testemunho a partir desse dia. É um testemunho. Mas eu estou grato a Deus por ele. A cada dia que passa, eu dobro o meu joelho, eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus por cada minuto que eu tenho passado nesta mensagem. Eu dou graças a Deus porque eu já entendi que isto é Deus. Lembre-se, eu trouxe isto de propósito, não é? Poderá até parecer blasfémia, mas eu assumo a responsabilidade, irmão. Você diz, o meu pastor disse que eu sou, não foi o seu pastor que disse. Jesus Cristo está a dizer que você é Jesus, você é a palavra hoje. Amém? Você é Jesus, você é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, andou no meio de nós, por ele vimos a glória do Pai e até aí nós temos cumprido. Certo? O profeta diz, eu estava com ele lá. Quando ele disse, haja luz, eu estava lá na mente dele. Quando ele foi ao Calvário, eu estava lá. Quando ele abriu o mar vermelho, eu estava lá.
eu estava em Moisés, eu estava em Davi, eu estava em Paulo, eu estava em Branham, eu estava aqui, eu sou hoje a luz da hora. Você é Jesus. Venha à mesa sendo Jesus Cristo. Aleluia. Vamos cantar, glória a Deus, aleluia. Enquanto preparamos as nossas leituras de ceia, vamos cantar, vem cear, o Mestre chama, vem cear, louvado seja o nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, vá preparando 1 Coríntios 11, 23 em diante, e depois Evangelho de São João, capítulo 13 em diante. Até lá vamos cantar, vem cear, o Mestre chama.